Olá pessoal da Geometria Analítica. A videoaula de hoje é uma continuidade da videoaula anterior. Se antes nós aprendemos a descrever o plano através das suas equações paramétricas, hoje vamos conhecer outras duas maneiras úteis para descrever o plano. Uma única equação capaz de descrever todo o plano, mas nem por isso nós vamos desprezar as equações paramétricas. Elas podem ser úteis para você. Espero que este material venha contribuir para o seu aprendizado. Vamos lá então? O tema da videoaula de hoje é o mesmo que motivou a videoaula anterior, onde nós conhecemos as equações paramétricas para o plano. Aquelas três equações servem para descrever o plano como sendo um conjunto de pontos. Hoje, nós queremos conhecer a equação do plano na sua forma cartesiana e na sua forma normal. Vamos iniciar desenvolvendo um raciocínio para buscar a forma cartesiana para a equação do plano. E a pergunta aqui ainda é a mesma que motivou a videoaula anterior. Qual é a relação existente entre as coordenadas cartesianas de P e as coordenadas cartesianas de P1, P2, P3? E o início do nosso raciocínio é o mesmo da videoaula anterior. P pertence a π, C somente C, este conjunto é LD. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o raciocínio que agora nós vamos desenvolver. Nós podemos interpretar essa informação de duas maneiras. Uma forma analítica e outra forma geométrica. No vídeo anterior, nós fizemos uma interpretação analítica desse fato, expressando-se o primeiro vetor como uma combinação linear dos outros dois vetores. Consequentemente, nós tiramos as três equações paramétricas que descrevem os pontos de π. Agora, nós vamos dar uma interpretação geométrica para este fato. Nós vamos tomar representantes desses vetores, como está neste desenho aqui, e vamos interpretar estes três representantes como aquelas arestas que dão origem a um paralelepípedo. O paralelepípedo aqui, ele é plano. Nós chamamos de paralelepípedo degenerado. Consequentemente, o volume desse paralelepípedo é zero, ou que o produto misto desses três vetores é nulo. Eu preciso que vocês entendam que este determinante de ordem 3×3 torna-se a soma destas três parcelas. Eu pego esse elemento aqui, x menos x1, e justamente este elemento aparece aqui multiplicando esse determinante desta matriz de ordem 2×2. Ela foi obtida da seguinte forma. Eu suprimo a primeira linha dessa matriz grande e a primeira coluna. Então, sobra aqui uma matriz de ordem 2×2. O determinante desta matriz é que aparece aqui. O mesmo procedimento vai ser usado para obter essa segunda parcela. Eu vou para esse segundo elemento e coloco ele aqui entre parênteses. Só que agora eu chamo a atenção de que o sinal desta parcela é negativo. E aí aparece o determinante de uma matriz de ordem 2×2, que ela provém do seguinte. Suprimo essa primeira linha e a segunda coluna. Aí sobra aqui uma matriz de ordem 2×2. O determinante desta matriz é que aparece multiplicando aqui. Para a terceira parcela, analogamente. Muito bem. Como este anterior é zero, esta última soma também é igual a zero. No entanto, nós observamos que este primeiro determinante menor, ele é uma constante. Uma vez que os pontos P1, P2, P3 estão fixados, isso aqui é um número real. Assim como também este determinante menor resulta num escalar real e este terceiro determinante também resulta num escalar. Vamos dar nome a estes escalares aqui. O primeiro determinante é igual a A, o segundo menos B e o terceiro igual a C. De modo então que a soma dessas três parcelas podem ser reescritas neste formato, ou equivalentemente como esta. Esta expressão que aparece entre parênteses também é uma constante. Então eu vou chamar essa constante aqui
de menos D para que eu possa fazer o jogo de sinal aqui depois. Consequentemente, esta igualdade ela pode ser reescrita como está aqui. Observe, então, que a pergunta original foi respondida, ou seja, nós queremos saber se um ponto com coordenadas x, y, z pertence a este plano, este ponto estará no plano, se as coordenadas dele satisfizer esta equação. A esta equação reduzida, envolvendo as variáveis do ponto P, é que nós chamamos de equação cartesiana do plano π. Enquanto na videoaula anterior nós necessitamos de 3 equações paramétricas para descrever o plano, aqui nós temos uma equação. Como nosso objetivo aqui é estudar a equação do plano na sua forma cartesiana e na sua forma normal, vamos em seguida passar o estudo da equação na forma normal e deixar os exemplos para o final do vídeo. O estudo da equação do plano na sua forma normal depende de 2 dados. Eu necessito de um ponto por onde o plano passa e preciso de um vetor perpendicular ao plano. Nós notamos que no espaço existem infinitos planos que contêm este ponto P0. No entanto, o plano que contém este ponto P0 e é ao mesmo tempo perpendicular a n é unicamente determinado. Para buscarmos esta equação, nós vamos então usar o raciocínio analítico. Quando é que um segundo ponto de coordenadas x, y, z pertence a este plano? Quando o vetor determinado por este segmento orientado for perpendicular a n. Analiticamente, o produto interno desses 2 vetores é 0. Nós sabemos que o vetor P0P tem essas componentes e o vetor n essas componentes. Então, calculando esse produto interno da maneira como nós aprendemos, multiplicando as coordenadas correspondentes, somando, nós obtemos esta equação. Ou, de modo equivalente, esta igualdade. Essa constante que aparece aqui, entre parênteses, vamos chamar de menos D. Justamente, esse menos é estratégico para que possamos efetuar o jogo de sinal e obter, finalmente, a equação do plano na forma normal como sendo esta. Note que esta equação tem o mesmo formato da equação cartesiana que nós acabamos de obter. Mas uma interpretação aqui salta aos olhos. Observe que as componentes do vetor n são justamente os coeficientes de x, y e z da equação normal do plano. Isto nos diz que cada vez que nós tivermos a equação de um plano na sua forma cartesiana ou na sua forma normal, os coeficientes de x, de y e z são as componentes de um vetor que tem a propriedade de ser perpendicular ao plano neste sentido. Eu encerro este vídeo citando 2 exemplos que se encaixam nos 2 tipos de equações que nós estudamos aqui. Neste exemplo, nós queremos determinar a equação cartesiana do plano determinado unicamente por estes 3 pontos distintos e não colineares. Então, nós queremos saber quando é que um quarto ponto P pertence a este plano. Vamos utilizar o método que nós acabamos de aprender, calculando esse determinante e igualando a 0. Ou de modo mais simplificado, esta igualdade torna-se esta, que fazendo então o cálculo diretamente do determinante, nós chegamos nesta equação cartesiana do plano determinado por esses 3 pontos. Nós queremos saber, por exemplo, por que esse ponto P1 pertence a esse plano. Olha só, substituímos as coordenadas desse ponto P1 aqui em x, y, z, nós deveremos ter uma igualdade igual a 0. De fato, ó, se eu pegar 1 menos 1, vai dar 2. 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. Menos 8 dá 0. Ou seja, de fato, este ponto é um ponto que pertence a este plano. E neste exemplo, nós queremos então determinar a equação do plano que contenha este ponto P0 e que seja paralelo a esses 2 vetores. Então, se estes 2 vetores são paralelos ao plano que eu estou procurando, significa que o produto vetorial dos 2 me dá um vetor
perpendicular a π. Portanto, nós temos um vetor normal a π e um ponto por onde ele passa, que é justamente o contexto que nós acabamos de trabalhar sobre a equação normal. Então, usando o raciocínio que lá nós desenvolvemos, a equação deste π é dada por este produto interno. Mas notemos bem o seguinte, mas observemos que este produto interno que nós queremos calcular, na verdade é um produto misto. Sim, porque este vetor aqui é esses dois produtos vetoriais. Então, nós temos um produto vetorial interno com esse vetor. Logo, nós temos um produto misto. Esta conta que nós precisamos calcular, ela pode ser feita mediante um determinante, uma vez que isso é um produto misto, que é esse determinante aqui. Este produto interno me dá este determinante que eu quero que seja zero. Calculando esse determinante diretamente, nós chegamos nesta equação aqui. Portanto, esta equação é a equação normal do plano que nós estamos procurando, que também pode ser escrita dessa forma aqui. Finalmente, nós observamos que os coeficientes de x, de y e de z que aqui aparecem, me dá um vetor que é perpendicular a π. Justamente, este vetor foi o vetor que nós acabamos de calcular como sendo o produto vetorial desse vetor por este. Bom, pessoal, a respeito de equação normal e equação cartesiana para o plano, era isso que eu precisava dizer a vocês. Espero mais uma vez ter ajudado. Desejo um bom estudo e até o próximo vídeo.